todos, bem-vindos de volta. Hoje trago para vocês um vídeo um bocadinho diferente do último, mas não deixa de ser a sequência de vídeos que já iniciamos. Iniciamos a montagem do computador, agora vamos passar a uma fase também importante, ou talvez uma das mais importantes, que é colocar o software que nos permite utilizar o computador. Este software chama-se um sistema operativo. O sistema operativo simplesmente, não tão simples quanto isso, como é óbvio, mas de uma forma muito básica e muito corriqueira, digamos, que permite aqueles componentes todos que acabamos de montar no vídeo anterior, permite que eles funcionem todos de uma forma coerente e que nos permitam realizar algum tipo de atividade com o equipamento, não é? Neste caso, vamos começar pelo mais utilizado, o sistema operativo mais comum, o que mais se ouve falar, e este é neste momento o que começa a entrar mais em voga agora com a saída do Windows 7 e por aí fora. Passamos a usar mais o Windows 10. O Windows 10 muito fácil de instalar, extremamente mais fácil do que era aqui há uns anos atrás, com as versões mais antigas, e é isso que vamos ver hoje aqui como fazer. Entretanto, com estas situações novas, com estas novas tecnologias e com esta melhoria que a Microsoft tem feito ao sistema operativo, tem-nos sido possível, ou tem sido possível de uma forma mais fácil instalar e configurar o sistema. Então, desta forma, vamos começar por ir fazer o download do sistema operativo. Devo desde já alertar que vão precisar de uma internet bastante rápida, com alguma largura de banda. Isto são ficheiros grandes, ficheiros pesados. Vão também precisar de uma pen, uma pen com pelo menos 4 GB ou 5 GB disponíveis, mas eu aconselho no mínimo de 8 GB. Nos dias que correm também não é assim tão difícil. E uma pen, não precisem de futuro, porque podem guardar esta situação. O sistema operativo para instalarem mais tarde, noutra situação neste género. Deixo também já agora deixa que também podem usar esta forma para uma atualização mais profunda do sistema operativo, se querem acelerar, por exemplo. Vai sair agora, está para sair, acho que é agora em março, que sai uma grande atualização do Windows 10, que eles agora dividiram isso anualmente em duas fases, uma no início do ano, uma no primeiro trimestre e uma no último trimestre, salvo erro. Mas pronto, podem usar esta forma para uma atualização mais rápida e evitarem que sofram algum prejuízo ou alguma perda de tempo a nível de produtividade relativamente às atualizações também. Com isto, de maneira mais simples de fazer, vamos fazer uma pesquisa na web, como é óbvio. Vamos aqui à pesquisa do Google, neste caso, e vamos procurar pelo Media Creation Tool. Como podem ver, não sei se viram lá em cima. E claro, se eu souber escrever, é óbvio que a coisa funciona melhor. No entanto, aqui aparece logo na primeira hipótese, ou a primeira escolha que a Google nos apresenta, é que o download da imagem do disco do Windows 10, o ficheiro ISO, que é isso que nos interessa. Neste caso, mais particularmente, não propriamente esta situação. Vamos escolher aqui a opção de faça o download da ferramenta agora. Isto porquê? Esta ferramenta facilita a criação da pen através deste software, deste ligeiro software. Há uma segunda hipótese, há uma hipótese de utilizarem um sistema, já sistemas pré-existentes. O Rufus é um dos softwares que eu mais utilizo. O Balena Etcher, eu também posso deixar links para as duas aplicações aí em baixo, sendo que o Balena Etcher é bastante mais user-friendly, ou mais amigável do utilizador, para quem é mais leigo nesta situação, está bem? Eu não vou fazer download, já tenho a ferramenta, mas é este ficheiro. Carregam aqui em guardar ficheiro e simplesmente
avançam com o download. Estes ficheiros são 18 megas, muito rápido o download, não precisam de muita coisa, e acabam por ficar com este ficheiro aqui nas transferências, está bem? Sendo que estas transferências depois, este ficheiro depois é só correr diretamente das transferências, não é? A duplo clique ele vai-vos dar o aviso, e este ecrã preto que vocês viram é simplesmente o aviso do, uh, do gestor de direitos de administração do Windows 10, que é uma proteção para o utilizador. Pronto, é só dizerem que aceitam que ele corra ao software e é deixar avançar. Ele está, basicamente, este software está a preparar algumas coisas, está a preparar os ficheiros, reunir ficheiros e por aí fora. E pronto, inicialmente temos aqui o termo de licenciamento para software Microsoft. Aqui começa a questão principal no meio disto tudo. Vocês devem ler esta situação, ou este documento. Este documento é extenso, isto fala sobre os direitos, permissões e por aí fora que a Microsoft vai ter relativamente aos vossos dados, e as vossas obrigações a nível de licenciamento e por aí fora. Este download é perfeitamente legal desde que o usem com uma licença válida do Windows 10. Há vários sítios, vários sites para fazer download ou para fazer a aquisição da licença. Vocês têm várias empresas que também vendem as licenças. Isto não é propriamente uma coisa muito difícil, é uma chave do produto que vocês podem incidir. Quando adquirem um portátil novo, por exemplo, um PC numa loja de rua e por aí fora, uns podem vir com licença, outros não. Deveriam legalmente ou tecnicamente a nível legal aqui em Portugal todos deveriam vir com uma licença válida. No entanto, nem sempre se verifica, infelizmente não, até porque tenham em conta que isto pode-vos sair um bocadinho mais caro. O facto de vir com uma licença do Windows 10 é uma licença que em alguns casos chega a ser bastante cara, tá bem? Neste caso, não estamos a invalidar nada ainda não estamos a utilizar software, só estamos a criar uma pen de instalação, por isso não é nada transcendente, não estamos a violar nada. Mais uma vez, aconselho-vos, por exemplo, quando comprarem um portátil, se registarem como uma conta o portátil como uma conta da Microsoft, quando fazem aquela configuração inicial que já vamos ver daqui a bocado, quando fazem esse registro com uma conta da Microsoft, depois essa chave ou esse registro fica registado nos servidores da Microsoft e a partir daí podem usar este método sem problema algum, que o vosso portátil vem de fábrica com uma chave de uma licença do Windows 10 incluída, salvo as exceções que diz que não, está bem? Neste caso, depois de lermos então aqui os termos de licenciamento, vamos aceitá-lo. Claro, se não aceitarmos não dá para usar. E pronto. Neste caso, já o software nos pergunta o que é que queremos fazer. Nós, neste caso, no meu sistema operativo não é necessário, está atualizado, está com a última versão. No entanto, se no vosso caso vocês ainda não tivessem a versão de novembro, e como é que vocês podem saber isso? Uma boa perspectiva. Se viemos aqui ao sistema, eu carreguei aqui em cima do símbolo do Windows com o botão do lado direito, temos aqui Sistema, e aqui no Sistema ele dir-nos-á aqui em baixo, nas especificações do Windows, qual é a versão do sistema operativo que nós temos. Neste momento eu estou com a 19.09, que é a última versão, que é a versão que estamos a lidar, não é? Que diz aqui mesmo no nome do ficheiro 19.09, por isso isto, salvo erro, significa 19 é o ano, 09 é a altura ou o mês da atualização. Neste caso não vamos fazer a atualização, vamos sim criar um suporte de dados para a instalação, está bem? E vamos clicar em seguinte. Ora, aqui neste caso vocês podem usar as opções recomendadas para este PC.
Neste caso também vocês podem criar, por exemplo, se tiverem mais que um computador, 32 bits ou 64 bits, por exemplo, vocês podem desmarcar este visto e depois escolher, por exemplo, uma língua diferente. Vamos escolher inglês, porque não? Inglês dos Estados Unidos, porque não? O Windows 10 não dá para mudar, a arquitetura é sempre a mesma. E depois temos a versão 32 ou 64 ou ambos. Neste caso tenham atenção que se escolherem ambos vai ocupar mais espaço a instalação. Vamos fazer uma coisa muito básica, muito simples, não precisa de muita coisa. Vamos até utilizar as recomendadas. O seguinte, o que é que vamos fazer? Vamos querer para um ficheiro. Se formos usar o Rufus ou o Polyetcher, usamos esta situação do ficheiro. Se formos então criar a pen mesmo, é só deixar como está, com a pen inserida, que eu já tenho ali uma por acaso. E nesta circunstância também temos que ter uma pen já pré-preparada, conforme vos estava a dizer. Esta pen tem que estar formatada, o sistema de ficheiros tem que ser o NTSF, o sistema mais usado pela Microsoft. E entretanto, depois aparece aqui a letra da unidade. Neste caso, têm que ter atenção, isto vai eliminar todos os ficheiros dessa pen. Não podem ter ficheiros na pen, ok? Isto é um passo muito importante, vão perder dados, ok? É só carregar em seguinte e vamos aguardar que ele transfira o sistema operativo. E como veem, chegado a este ponto, não há nada, não há muito que saber. A pen está pronta. Como repararam, não sei se tiveram a oportunidade de ver, demorou um bocadinho mais a criar a pen do que realmente a fazer download. No meu caso, a vossa experiência pode ser um bocadinho diferente, não é? Entretanto, vamos passar então à instalação do próprio Windows. Ora, portanto, então, para simular a instalação do Windows, claro que eu não vou instalar no meu PC, como é óbvio, preciso dele para gravar o vídeo. No entanto, vou usar aquilo que se chama uma máquina virtual, um software que nos permite criar máquinas virtuais, em que basicamente simula o hardware para podermos instalar no sistema operativo no equipamento, ou, neste caso máquina virtual pré-configurada, está tudo prontinho e por aí fora. No vosso caso, em vossa casa, vocês só precisam de pegar na pen USB, colocar na entrada USB e definir, ao ligar o equipamento, definir que querem arrancar com a pen para o USB. Nesse caso, há várias teclas, há vários atalhos. Aquilo que é mais que posso aconselhar eventualmente é tentar consultar o site do fabricante, do vosso portátil, do vosso desktop ou da vossa motherboard, para saber como é que podem aceder ou entrar diretamente no boot pela pen, ou então configurar a BIOS do vosso equipamento para fazer o boot diretamente pela pen de sempre. Também não vai dar problema, só tem que depois ter o cuidado de desativar essa situação ou de não ter uma pen com boot de cada vez que entram ou que ligam o equipamento, não é? Neste caso, vou só carregar no botãozinho de dizer Start, aguardar um bocadinho. O Startup Disk, pronto, neste caso é uma mensagem que aparece que é exclusivo do VirtualBox. Para escolher o Startup Disk, neste caso, vamos escolher a pen, ou neste caso, definir o ISO, a pen, e pronto. Como podem ver, estamos no ecrã de arranque
estamos no arranque da configuração do sistema operativo. Isto era o que estariam a ver no vosso computador ao fazer a configuração e o arranque pela pen do Windows. Neste caso, temos aqui a opção de selecionar o idioma instalado do Windows. Aqui em cima só temos um, porque nós só escolhemos o português. Isto é um dos senaus desta situação, é que não podemos escolher múltiplas linguagens, mas depois também se pode alterar na outra altura. O formato da hora e monetário, isto é importante no aspecto em que, se vocês não configurarem isto direito, depois não têm o formato da hora e da data direito, inclusivamente das situações monetárias. Isto é configurado normalmente, já agora fica a deixa, é configurado a nível de sistema operativo e depois este propaga a todas as aplicações ou todas as outras aplicações as mesmas definições, está bem? E neste caso, depois temos aqui o teclado que vamos usar, o método de introdução. Caso sejam outras circunstâncias que vocês tenham com teclados mais de outras línguas ou por aí fora, nós estamos em Portugal, vamos usar o teclado português. Como vocês podem ver, a situação do Brasil, eles têm dois tipos de teclado que podem utilizar. Mas nós só temos o mesmo, a disposição das teclas em Portugal é sempre a mesma em todos os teclados, à exceção dos teclados que não sejam em português. Português de Portugal, neste caso. Aqui é só carregar em seguinte, instalar agora e ele inicializa a configuração do sistema. Neste caso, se vocês estiverem a instalar pela primeira vez, se estiverem a fazer o upgrade ou se tiverem comprado uma licença do Windows e por aí fora, é aqui que podem introduzir a chave produto, depois podem introduzir noutra altura essa mesma chave. No entanto, aqui podem introduzir a chave e já fica definida, não precisam de se preocupar mais com isso. No caso de ser uma reinstalação do sistema operativo do portátil ou por aí fora, vocês não dizem só que não têm uma chave produto, porque realmente vocês não têm, isso é guardado a nível do sistema operativo, está bem? Aqui, estas são todas as versões do sistema operativo disponíveis para instalar, desde a versão Home, que é mais comum, vem quase todos os portáteis, é a versão Home que vem, depois tem umas distinções aqui, o Home N e o Home Single Language. O Windows 10 Education e o Education N são licenças específicas, como o próprio nome diz, de educacionais, são instaladas em circunstâncias específicas. Depois temos o Windows 10 Pro e diz o Windows 10 Pro N, que é a versão profissional. A diferença entre o Home e o Pro são algumas ferramentas de configuração de rede, normalmente opções de configuração mais a nível empresarial e por aí fora que estarão disponíveis, e daí a licença ser um bocadinho diferente e mais cara também. Vamos escolher aqui, neste caso, o caso mais comum, Windows 10 Home, tendo em consideração, e reparem, não se esqueçam de verificar também que tem aqui logo de seguida a arquitetura do sistema operativo. A arquitetura é o tipo de processador que tem. Se for um processador 64 bits, que é este que vão escolher, se vocês tiverem selecionado na altura que criaram a PEN todas as arquiteturas, vão ter aqui disponível as versões 32 e 64. Atualmente e agora em os computadores mais atuais, quase todos serão 64 bits, está bem? Vamos então fazer o seguinte para selecionar esta versão. Mais uma vez, licenciamento da Microsoft, ainda mais aprofundado ou ainda mais aconselhado a ler. É igual a semelhante e igual ao outro. No entanto, convém fazer a leitura, passagem por lá. Não demora um bocadinho agora, mas depois, mais tarde, pode ser vantajoso ou até pode-vos fazer mudar de ideias relativamente à própria instalação também. Aqui começam as decisões mais importantes. Esta situação, neste caso, eu aconselho sempre a fazer a personalização. Isto aqui indica que é uma opção mais avançada. O facto de ser mais avançado é relativo, não tem muito que saber na generalidade das circunstâncias. Onde é que eu quero chegar com isto?
aqui pode-se configurar mais especificamente o disco rígido. Conseguimos definir o tamanho das partições manualmente e por aí fora. Isto normalmente terá interesse numa situação mais avançada ou numa situação em que se queira personalizar mais a instalação. No entanto, também podemos usar isto para uma situação melhor, uma situação para ou de forma a instalarmos melhor o nosso sistema operativo. Se nós não quisermos guardar nenhuma informação de nenhum dos discos do nosso equipamento, nós podemos simplesmente eliminar com este botão as partições. Eu vou simular aqui, até vou criá-las. Já vos vou mostrar aquele diálogo mais tarde, mas vou só fazer aqui uma situação para vocês verem. Como veem, isto são as partições normalmente que o sistema operativo cria para se instalar. Aqui deverá aparecer mais uma. No caso do vosso sistema ser o UEFI, que mais uma vez todos os atuais, ou quase todos os atuais têm, o UEFI é outros 300, são outros 300, veremos noutra altura. Relativamente a esta situação, nós aqui podemos fazer eliminar partições. Mais uma vez, isto elimina dados do disco, vai apagar os dados que vocês têm naquela partição. No entanto, a instalação do Windows é muito melhor, acaba por ficar muito melhor, principalmente se vocês apagarem-nas todas. Isto no disco principal. Se vocês tiverem, por exemplo, 2 discos, vocês não precisam mexer no segundo disco. Estamos só a falar no primeiro disco, no disco de arranque. Está bem? Aqui, neste caso, não temos nada alocado, ou seja, estamos a simular que temos um disco completamente novo, semelhante à situação que vimos no último vídeo, que não estava instalado, não tinha instalação nenhuma, era um disco novo, acabado de abrir. Vamos criar aqui, clicar no botão novo e vamos aplicar. Simplesmente, não precisam de fazer muito mais. Claro que ali onde eu fiz aplicar, vocês podiam escolher o tamanho mais específico das partições, se quiserem mais uma partição ou menos uma para guardar dados e por aí fora. Neste caso, não é necessário, vamos só criar assim. Mais uma vez, não se esqueçam que ele apareceria aqui outra, é normal, não se precisam de preocupar. Depois disto tudo é só carregar em seguinte. Nesta fase, o sistema operativo o instalador do sistema operativo está a copiar ficheiros, preparar ficheiros para instalação, está a expandir ficheiros, está a criar novos ficheiros, a estrutura de diretórios e por aí fora, está a instalar, a copiar ficheiros também, pronto, está a fazer uma série de circunstâncias que precisa de fazer para isso ser, para ficar instalado o sistema operativo. Não é? Como podem ver, isto é uma das partes mais demoradas da própria instalação. Esta é uma de três partes, que demoram um bocadinho mais na instalação. Esta é a primeira parte, que nem sempre isto demora muito, depende muito do computador, depende para onde é que se está a gravar os dados e por aí fora. Neste caso estamos numa máquina virtual, os tempos são um bocadinho mais maiores, são tendem a ser um bocadinho maiores porque lembrem-se que estamos a trabalhar com uma máquina dentro de outra máquina, os recursos são partilhados pelas duas, por isso não temos a potência toda do equipamento disponível. A outra parte que costuma demorar é a seguir a esta, quando houver o primeiro reinício, é quando o sistema operativo se vai instalar todo, criar as configurações, definições, IDs de hardware e por aí fora, que se vai estabelecer. E depois a terceira parte que demora tempo é a parte inicial, da configuração inicial, que também tem uma fase que demorará mais um bocadinho, que é onde cria os conteúdos do utilizador e por aí fora, e a conta do utilizador, que vai demorar mais um bocadinho. Agora vamos só aguardar esta primeira fase para vocês verem. Como veem, ele instala logo as funcionalidades, depois vai procurar instalar atualizações, o que não é nem sempre é verdade, e mais uma vez esta versão até é bastante atual, por isso não tem muitas atualizações para instalar. E depois, lá está, temos então agora a tal parte em que ele vai reiniciar.
carregando no reiniciar ou aguardando os 10 segundos, isso agora é com vocês. Agora passa a aparecer esta mensagem que nós não vamos carregar, porque nós pretendemos que ele arranque já pelo disco rígido, não é? O pseudo disco rígido que está na máquina virtual, e depois começa então a arrancar. Ignorem estas mensagens aqui em cima, que isto mais uma vez tem a ver com o facto de estarmos numa máquina virtual. Ele entretanto vai começar a preparar a identificação dos dispositivos, configurar coisas e começa a preparar a instalação do Windows propriamente dita. E prontos. Depois disto tudo, a Microsoft convida-nos a criar um PIN. Um PIN é simplesmente um código que vocês usam para iniciar o equipamento. Isto pode ter letras e símbolos ou não ter. Eu vou criar aqui um PIN extremamente seguro. Não se esqueçam que depois vocês têm que se lembrar deste PIN para poderem usar o equipamento. Pronto, foi um PIN complexo demais e eles não gostaram, não é? Vamos então mudar aqui a coisa para ser um bocadinho mais complexo para ele gostar. Ora, isto é para fazerem nesta parte é para fazerem a ligação de vários dispositivos, ou seja, isto vai partilhar, por exemplo, o histórico dos browsers e por aí fora entre vários dispositivos. Se quiserem fazer essa ponte e essa ligação, eu neste momento não me interessa. Isso por acaso é uma situação interessante que poderei fazer mais tarde até para verificarmos como é que isso consegue, como é que fica. Aqui neste caso, se quiserem usar o Windows para enviar e receber SMS e acesso às fotografias e para aí fora notificações diretamente do Windows, configuram aqui o número de telefone para ele enviar um link para a aplicação da Microsoft. Tá bem? Mais uma vez, se for do vosso interesse, estejam à vontade e façam. Isto é a configuração do OneDrive. O OneDrive, não sei se vocês sabem, é a cloud da Microsoft. Aqui convidam a ativar o OneDrive. Eu, neste momento vou clicar em guardar ficheiros neste PC, ou seja, ele não vai fazer a salvaguarda de ficheiros no Drive, no Drive Online. Isto é a versão gratuita da avaliação do Office 365 Casa, que temos acesso a um mês gratuito. Claro que isto é uma licença que depois desse mês será pago, irá custar 99 € por ano após o primeiro mês. Neste caso não estou interessado e vou dizer que não. Mais uma vez, se vocês quiserem, ativam e verificam e por aí fora. Agora chegamos à parte, uma das partes mais importantes da configuração do sistema operativo do Windows, neste caso, que tem a ver com as opções de segurança e de privacidade. Neste caso, a questão importante aqui é saberem o que é que estão a aceitar ou não aceitar por parte da Microsoft. Neste caso, eu sugiro que vocês leiam bem estas mensagens, façam uma escolha muito, muito segura do que estão a fazer, apesar de vocês conseguirem mudar mais tarde. Às vezes aqui será o mais fácil, está bem, para não terem que andar a dar a volta por outro lado. Neste caso eu não vou utilizar o reconhecimento de voz online. Não quero que a Microsoft tenha acesso à minha localização. Não vai localizar o meu dispositivo. Os dados de diagnóstico que eu quero que eles recebam é básico. Isto não há muitas hipóteses, ou é completo ou é básico. A decisão é vossa, mais uma vez. Eu não vou melhorar a tinta digital e a escrita porque implica reconhecimento e sugestão por parte da Microsoft, ou seja, aquisição de dados. Presenças de obter experiências personalizadas com dados de diagnóstico também não, está bem? Isto obriga-nos a enviar os dados ou que eles façam a seleção obrigatória pelos dados que conhecer.
ou que recolheram já. Neste caso, por causa da situação do ID de publicidade, caso vocês não saibam, com o sistema operativo da Microsoft vocês recebem automaticamente um ID de publicidade que está afeto à vossa máquina e depois o Windows, o Smart Screen e por aí fora e os diversos formas de publicidade depois encaminham a publicidade orientada ao vosso ID de acordo com as vossas escolhas e por aí fora, está bem? Neste caso eu vou dizer que não. E agora temos a tal terceira parte mais demorada que eu estava a indicar que nos iria aparecer também. Vamos aguardar só mais alguns minutos. E pronto, temos o nosso sistema operativo instalado. Vocês podem estar a notar uma ligeira diferença na imagem, visto que a imagem o ambiente de trabalho não está a ocupar o sistema todo. Isto tem uma razão muito simples, mais uma vez por estarmos numa máquina virtual. Neste caso eu tenho que fazer a instalação dos controladores da máquina virtual, porque lá está, como estamos numa máquina virtual, isto funciona um bocadinho de maneira diferente e tem que se instalar de outra forma. Entretanto, uma das coisas que o sistema operativo já estará a fazer é basicamente verificar se tem atualizações e por aí fora. Neste caso, estou a instalar drivers, instalar controladores para visualização, para o teclado, para o rato e por aí fora, e as diversas funções que a máquina virtual nos permite fazer, inclusivamente passar mensagens de um lado para o outro e fecheiros da máquina principal para a virtual e por aí fora. Mas pronto, depois desta instalação isto é muito simples, é muito fácil. Depois se quiserem mais informação de como criar uma máquina virtual, podem deixar um comentáriozinho aí abaixo. Teremos todo o gosto tenho todo o gosto de fazer um vídeo sobre isso. Talvez mais tarde até o farei, mas inicialmente para já sai um bocado fora do âmbito deste vídeo. Entretanto, lá está. Primeira, o ambiente de início. Vamos aqui pôr o PIN, depois do reboot ele obriga-nos sempre a pôr o PIN, não é a password que definimos, mas o PIN. E pronto, isto temos aqui nas definições de visualização, já conseguiríamos, exatamente, ora aí está, já detectou os 1080p, já temos o ecrã completo, já está tudo definido. E já agora para vocês verificarem, vamos ver aqui ao sistema, só para vocês terem aqui a informação de que onde é que ele está? Está aqui a licença, data de instalação e a versão do sistema operativo, e depois podemos ver aqui na atualização e segurança, na ativação, que este Windows não está ativado. Isto porquê? Porque isto é uma licença, isto não está licenciado, basicamente. Aquilo que se pode fazer é alterar a chave de produto, que é aquela que eu não defini na altura da instalação e que podem inserir lá aqui, ou então comprar uma licença através da Store da Microsoft, e já agora ficam a saber qual é o valor da Store para o Windows 10 Pro, fica por 145 euros. Isto é o valor da loja da Microsoft, como é óbvio. Ou então, depois, se tiverem algum problema com a vossa licença, terão que falar com o vendedor da licença ou por aí fora, que é quem tem que resolver essa situação. E pronto, nesse aspecto vamos ficar por aqui.
Espero que o vídeo tenha ajudado, que vos ajude a resolver alguns problemas. Vocês podem usar este vídeo para muitas formas, para resolver muita coisa. Podem usar este vídeo para resolver problemas de lentidão no vosso computador. É só salvaguardar ficheiros e depois instalar o Windows de novo. Corrupção de software e por aí fora. Um erro mais comum que tenha acontecido até agora é as atualizações não estarem a ser feitas convenientemente, ou então uma atualização dar cabo do computador. Não se esqueçam das cópias de segurança. É muito importante terem cópias de segurança dos vossos dados importantes. E pronto, meus caros, é o vídeo que tenho para vocês. Isto é tudo por hoje. Não se esqueçam de gostar, comentar ou desgostar, se for esse o caso. E partilhar nas redes sociais com os vossos conhecidos e amigos. E não se esqueçam de brincar com os computadores.